Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez e dessa vez para um novo curso. Esse curso é sobre etarismo à luz da tanatologia. Aula 1. O luto que ninguém nomeia. Envelhecer também é uma perda. Olá, eu sou a Martina Powell, do nosso Kimono Dourado. Quero dar as boas-vindas a você que decidiu caminhar comigo nessa nova jornada. Ao longo desse curso, vamos falar sobre um tema que afeta praticamente todos os seres humanos, mas que raramente é discutido com profundidade: o envelhecimento. Mas não vamos falar apenas sobre rugas, sobre estética, sobre procedimentos, nem sobre menopausa. Vamos falar sobre algo que está por trás de tudo isso, o luto. Porque existe um luto que quase ninguém reconhece, o luto pelo envelhecimento. E talvez muitas dores que vemos hoje não nasçam da idade, mas da dificuldade de aceitar as transformações que ela traz. Vamos refletir juntos. O envelhecimento é uma perda. Quando ouvimos a palavra luto, normalmente pensamos em morte. Mas a tanatologia nos ensina que o luto acontece sempre que uma realidade importante deixa de existir. E é exatamente isso que acontece quando envelhecemos. A juventude termina, o corpo muda, as prioridades mudam, as relações mudam, as possibilidades mudam e cada uma dessas mudanças representa uma pequena despedida. Por isso, envelhecer não é apenas acumular anos, é atravessar sucessivos processos de perda e adaptação. A perda do corpo jovem, a perda da fertilidade, a perda de determinadas capacidades físicas, a perda de papéis sociais, a perda de versões antigas de nós mesmos, e toda perda precisa ser elaborada. O luto que ninguém percebe. Quando alguém perde uma pessoa querida, a sociedade reconhece sua dor. Existem velórios, mensagens de apoio, abraços, compreensão. Mas quando uma mulher ou um homem perde a juventude, ninguém fala sobre isso. Não existe ritual, não existe acolhimento, não existe espaço para elaborar essa transformação. E então muitas mulheres e homens sofrem sozinhos, sentindo algo que não conseguem nomear. Porque aquilo que estão vivendo não é apenas uma mudança estética. Muitas vezes é um processo de luto. O problema é que aquilo que não recebe nome dificilmente recebe tratamento. Agora essa parte aqui pega muito forte nas mulheres. A sociedade que idolatra a juventude. Essa parte aqui pega muito nas mulheres. Existe uma característica da cultura moderna que precisamos compreender. Ela transformou a juventude em um ideal. Ser jovem passou a ser sinônimo de beleza, desejabilidade, valor, sucesso, relevância. E quando uma sociedade transforma uma fase da vida em ideal absoluto, todas as outras fases passam a parecer defeitos. O problema não é admirar a juventude, porque isso faz com que milhões de mulheres entrem em guerra contra algo inevitável: o tempo. Vivemos em um tempo onde a palavra envelhecer se tornou proibida. Existe um fenômeno curioso acontecendo na sociedade. Não basta mais lutar contra o envelhecimento. Agora estamos tentando lutar contra as próprias palavras. Muitas pessoas se incomodam quando alguém diz: estou envelhecendo, estou ficando velha, fulana envelheceu.
como se essas frases fossem ofensivas, como se reconhecer a passagem do tempo fosse uma forma de agressão. Mas existe uma pergunta importante. Desde quando descrever a realidade se tornou um insulto? Tudo neste planeta envelhece. As árvores, os animais, as construções, os relacionamentos, os livros, as fotografias, e nós também envelhecemos. Isso não é uma opinião, é uma característica da vida. Apenas duas coisas não envelhecem: as pessoas que morrem jovens e aquilo que se deteriora antes de completar seu ciclo natural. Todo o restante envelhece, porque envelhecer não é uma anomalia, é o curso natural da existência. O problema é que começamos a tratar a palavra velho como se fosse uma ofensa, como se a simples admissão da realidade diminuísse nosso valor. E quando começamos a fugir das palavras, frequentemente estamos tentando fugir daquilo que elas representam. Mas mudar o vocabulário não altera o tempo. Trocar as palavras não interrompe os anos. Criar novos termos não impede o envelhecimento. Apenas torna mais difícil elaborar aquilo que estamos vivendo. Porque não existe cura para aquilo que recusamos a reconhecer. Enquanto conseguimos controlar a iluminação, enquanto conseguimos escolher o melhor ângulo, tudo parece sob controle. Mas então surge uma fotografia tirada por outra pessoa, uma reunião de família, uma festa, uma imagem espontânea, sem filtro, sem edição, sem correção, ou simplesmente o momento de retirar a maquiagem diante do espelho. E então a realidade aparece. Não porque algo deu errado, mas porque a realidade sempre esteve ali. Quanto mais tempo passamos negando a passagem do tempo, maior tende a ser o choque quando nos deparamos com ela. Por isso, aceitar o envelhecimento não significa desistir da aparência. Significa fazer as pazes com a verdade, porque a verdade pode ser desconfortável, mas ela sempre produz menos sofrimento do que a negação. Talvez o problema não seja dizer, eu envelheci. Talvez o problema seja acreditar que envelhecer diminui o valor de alguém. Porque uma mulher ou um homem não perde a sua dignidade quando envelhece. Ela apenas entra em uma nova estação da vida. E toda estação possui sua própria beleza. O tempo nunca foi nosso inimigo. Existe algo curioso. Passamos décadas tentando sobreviver, cuidando da saúde, lutando contra doenças, orando por mais tempo de vida, celebrando aniversários, mas em algum momento começamos a tratar o próprio envelhecimento como um fracasso, como se os anos que pedimos a Deus fossem uma ofensa, como se envelhecer fosse um erro, como se as marcas da vida fossem motivo de vergonha. Mas envelhecer não é um fracasso, é o resultado natural de continuar vivo. E isso muda completamente a perspectiva. Existe um momento em que muitas mulheres olham para o espelho e percebem que algo mudou. O rosto mudou, o corpo mudou, a pele mudou, a energia mudou. E a reação inicial costuma ser tentar recuperar aquilo que existia antes. Isso é humano, isso é compreensível. Isso não é um problema. O problema começa quando a mulher deixa de cuidar de si mesma por amor e passa a lutar contra si mesma por medo, porque existe uma enorme diferença entre autocuidado e guerra. Na tanatologia aprendemos algo importante. O luto precisa ser atravessado. Quando ele não é elaborado, não desaparece. Ele permanece.
e muitas vezes se manifesta de outras formas: raiva, negação, amargura, obsessão, comparação, busca desesperada por validação. Isso também pode acontecer com o envelhecimento. Quando a mulher não aceita a passagem do tempo, ela pode passar a viver tentando provar alguma coisa. Provar que continua jovem, provar que continua desejável, provar que continua bonita, que continua relevante. Mas quem está tentando provar alguma coisa geralmente está travando uma batalha interna que ainda não terminou. Existe um equívoco que precisamos esclarecer. Aceitar o envelhecimento não significa abandonar a própria aparência, não significa deixar de se cuidar, não significa abrir mão da vaidade, não significa deixar de buscar saúde, não significa deixar de fazer procedimentos estéticos caso você queira, não significa deixar de gostar de se sentir bonita, nada disso. Uma mulher pode cuidar da pele, praticar atividade física, pintar os cabelos, realizar procedimentos, pode buscar a sua melhor versão. A questão não é o que ela faz, a questão é por que ela faz. Existe uma diferença enorme entre cuidar de si mesmo porque se ama e cuidar de si mesmo porque não suporta a própria realidade. Talvez uma das maiores inversões da nossa época seja esta. Transformamos o envelhecimento em demérito, quando ele sempre foi um privilégio. Todos os dias, milhares de pessoas partem deste mundo. Algumas crianças, alguns adolescentes, alguns jovens, alguns adultos. Muitos nunca terão a oportunidade de envelhecer. Por isso, cada fio branco, cada marca, cada década vivida conta uma história de sobrevivência, de aprendizado, de permanência, de vida. Envelhecer não é algo que acontece contra nós, é algo que acontece para aqueles que permaneceram. Agora, uma reflexão espiritual antes de continuarmos esse curso. Gostaria de compartilhar algo que considero importante. A tanatologia nos ajuda a compreender os processos de perda, mas ela continua sendo uma ferramenta. Como cristã, acredito que a nossa identidade mais profunda não está na juventude, não está na aparência, não está na capacidade de sedução, não está no corpo. Nossa identidade está em Deus. Quando a aparência se torna o centro da nossa identidade, envelhecer se torna aterrorizante. Mas quando nossa identidade está firmada em algo maior, o tempo perde parte do seu poder de nos ferir. Porque entendemos que nosso valor nunca esteve limitado àquilo que o espelho consegue refletir. Gostaria de encerrar essa primeira aula com uma pergunta. Se ninguém pudesse ver a sua aparência durante um ano inteiro, o que restaria para você definir quem você é? Sua resposta talvez revele onde sua identidade está ancorada, porque a juventude passa, a beleza muda, o corpo transforma, mas existem coisas que o tempo não consegue destruir. A sabedoria, o caráter, o propósito, a fé, o amor e o legado. Talvez o verdadeiro desafio do envelhecimento não seja impedir que o corpo mude. Talvez seja descobrir quem somos quando ele muda. Muito obrigado por ter caminhado comigo nessa primeira aula. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras mulheres, especialmente aquelas que estão enfrentando silenciosamente as transformações do tempo. Na próxima aula, vamos falar sobre um dos momentos mais difíceis desse processo. Quando o espelho começa a mostrar uma pessoa que não corresponde mais à imagem que guardamos de nós mesmas. Eu sou Martina Powell, do nosso Kimono Dourado,
Que Deus abençoe você e que Ele lhe conceda a graça de envelhecer sem perder a alegria de viver. Até a próxima aula.